E aí pessoal, tudo bem? Senhor Popo aqui. Bem, vamos lá para um dos relatos de um Blue Pill. E eu vou falar assim o relato mais importante aí que eu já vivi assim. Cara, eu já fui um deus entre os Manginas. Vou te falar de quando eu me envolvi com a louca do Borderline. Mas antes eu gostaria de fazer dois avisos. O Bastiato voltou aí com o novo canal. O canal dele tinha caído, mas já voltou. Então vou pôr até o link aqui do canal dele. E se inscrevam no canal do Bastiato e se inscrevam também no canal do Praga Pills. Ele também tá fazendo conteúdo muito bom aí. Vou pôr os links dos dois canais nos comentários. Mas vamos lá, gente, sobre esse relato mais mangina que eu vivi na minha vida. Com a louca do Borderline. Bem, vai ser um vídeo muito longo. Acho que eu vou dividir esse vídeo aqui em três partes, porque assim, a gente ficou mais de um ano junto nessa de vem, vai. Deu mais de um ano, deve ter dado 1 ano e meio mais ou menos. E eu vou fazer esses relatos aqui por episódio. Eu já peço desculpa pelo áudio, porque eu tô na rua aqui no trabalho. Aí o carro encostou aqui, aí eu aproveitei para gravar. Mas vamos lá, tudo começa em 2020. Em 2020, cara, eu tava no auge da minha forma física, magrão, shapeado. E assim, eu era manginão, Blue Pill. E eu abordava muita mina. Eu nunca fui desse cara de ter vergonha e tal. Não, eu abordava muita mina e pegava até bastante, mas daquele jeito, eu pegava normes, sub 5. E aí eu comecei num novo hospital, né? Eu trabalhava numa rede e aí eu saí de um hospital e fui para outro. Aí eu comecei nesse novo, aí eu já fiz amizade ali com uma colega ali da farmácia, meu setor era do lado e tal. Fiz uma amizade com ela, tal, a gente conversava. E aí tinha uma garota na farmácia lá também, que eu achava bonitinha, assim, não era uma Stacy, não, era uma 6,5, uma 6,5 para 7. Sendo generoso, vai ver, era até uma 6. E eu achava ela bonitinha, ó. Aí assim, tipo, eu ia almoçar, ela tava almoçando sozinha, aí eu chegava, né, a gente conversava e tal. E aí ficou nisso por acho que uma semana. Aí eu cheguei nessa minha colega aí que eu tava conversando. E falei, ó, e aquela garota e tal, você como se apresentar? Aí ela apresentou a gente se conheceu, né, trocou o WhatsApp, começamos a conversar, chamei ela pra sair, levei ela pra um restaurante mó caro aqui em Pinheiros, tal, ela gostou, ela era vegana, os caralho. E assim, essa garota já tinha todas as red flags possíveis, todas. Era feminista assim, convicta, raiz, de ter tatuagem de Frida Kahlo, Gil Power, esses bagulho, tá ligado? E assim, na época eu nem vou falar que eu não... Como poderia dizer? Eu não relevei isso, porque na época eu não era desperto, ainda não tinha conhecido a Red. Fui conhecer a Red depois que me relacionei com ela. E aí ela feministona, cheia de tatuagem. Devia ter umas 20 tatuagens, era muita tatuagem. Cheia de tatuagem, os caralho. Já tinham dado umas... Tá, aí a gente começou a sair. Aí eu saí, tá, era vegana. Outra coisa, assim, tem que ficar esperto. A mina é vegana, se não é. Assim, a mina já era um combo de B.O. já de cara. Mas eu preferi não ver isso e seguir. E aí tal, a gente começou a ficar, e os caramba. E o meu chefe do setor, a esposa dele, era farmacêutica chefe. E essas duas aí, a que eu tava ficando e essa minha colega que apresentou, eram técnicas, né? E aí essa farmacêutica chefe falou pro marido dela, que era meu chefe. Eles tinham um caso, mas a gente não... Quer dizer, a gente sabia, mas o hospital não sabia. Aí falou, olha, a fulana falou que ela é problemática, cuidado. Mas eu não, nem tinha. Então, a gente começou a sair e tal, ela ganhava mais do que eu. E assim, ela ganhava consideravelmente mais do que eu. Ela ganhava acho que uns 700 conto a mais, assim, era uma quantia considerável. Mas aí eu já comecei as manginadas. Tipo, a gente ia almoçar, comprava sobremesa pra gente, tinha uma mulher que vendia bolo, comprava bolo toda vez. A gente saía pra beber, eu fazia dela no bar.
Como eu já disse, eu sempre consumi pool a minha vida inteira. E aí eu fiz até um curso de mágica pra, né, tipo, entreter ela e os caramba. Nossa, mas mangina, assim, num grau absurdo. Mas adiante, ela gostava de fotografia, ela tinha curso, esses negocinhos de fotografia. O que que eu fiz? Comprei uma câmera pra ela, sabe, 800 conto a câmera. Dei de presente, coisa do tipo. Mas assim, mano, absurdo. E um tema central que tem nessas questões do nosso relacionamento era a viagem. O Trunks falava, né, que hoje as mulheres estão tudo nessa aí de viajar. E com ela era a mesma coisa. A gente folgava, né? Tipo, quando a gente recebia uma folga, a gente tinha umas folgas no mês, dava pra, tipo, pegar 3 dias assim direto de descanso. Aí ela fazia questão que a gente viajasse, ela queria viajar. E aí aí a gente viajou, nossa primeira viagem foi pra Ubatuba, aqui no litoral norte de São Paulo e tal. Eu já conhecia a região, a gente fez umas trilhas, foi naquelas cachoeiras naquelas praias mais reservadas e tudo. E aí, eu vou te falar, no começo era bom pra caramba. Aí que tá, no começo era bom pra caramba. Tipo, ela, sabe, a gente transava com bastante frequência. Assim, ela era até afetuosa. Ela, como poderia dizer, no começo, quando a gente saía e até essa primeira viagem, era um pouco, como poderia dizer, igualitário, sabe? Um pagava uma coisa, o outro pagava outra. Mas isso não vai ser verdade mais adiante. Depois eu fui até conversar com outros homens e eles também confirmaram que essa ideia que a gente tem de mulher parceira, mulher que divide as coisas e tal, é tudo mentira, viu? É mentira. E eu posso falar por experiência própria. Elas dividem e tal no começo, pra te enganar. Pra falar que ela é empoderada, pra falar que ela é justa. E isso aconteceu comigo. No começo era tudo divididinho, sabe? Não ficava até pesado pra ninguém. Mas mais adiante, essa relação se tornou totalmente desigual. Eu tendo que, sabe, arcar com mundos e fundos pra sustentar aí os gostos da madame. E é o que vai acontecer nessa viagem pra Ubatuba, né? A gente viajou, ficou 3 dias, transamos bastante, assim. Foi muito bom. Aí a gente lá e tal, aí na hora de voltar. Não, na realidade, no meio da viagem mesmo. Tinha uma parte que eu fui tomar banho, né? A gente tava deitado. Aí, quer dizer, eu fui tomar banho, ela começou com uma videochamada. Não, mas fazer uma videochamada com o cara, não, falar aqui com um colega e tal, rapidinho e tal. Ela pediu pra eu não aparecer no vídeo, ela não aparece não. Aí eu fui tomar banho e ela conversando com esse colega. Aí tal, tomando banho e deixei lá falando, né? Beleza, já falando lá. Aí saí do banho e tal, acabou a videochamada. Aí na hora da gente voltar da viagem, a gente tava no ônibus, voltando. Aí ela recebeu uma ligação. Ela, vou fazer aqui uma videochamada, mas não fala nada, tá? Aí mas já fechei a cara, né? Ela fez uma videochamada, começou a conversar com o cara. Aí ela, não, tô aqui voltando e tal. Cara, que da hora, mas você tá com quem? Aí ela, não, eu tô sozinha. Aí eu já olhei assim pra ela e, né, olhei assim pra ela, não falei nada. Fiquei, oxe, sozinha? Aí ela olhou pra mim, viu que, né, viu que eu estranhei, né, a reação dela. Aí ela, não, eu tô com o Popo aqui, Aí, mas quem é Popo e tal? Aí ela desligou. Aí veio pra cima de mim, não, tá tudo bem e tal. Não, que não entendi a sua postura. Aí ela explicou, não, é que eu tenho um amigo e tal, que ele tá passando por um momento difícil, tá com uma depressão, os caramba e tal. E aí, sabe, eu não queria magoar ele, e eu nunca viajo com ele, eu não queria que, sabe, ele soubesse que eu viajei com você. Aí eu, mas é seu amigo? Só ele não, ele só meu amigo, a gente nunca teve um caso e tal. E aí eu, tá bom. Aí voltamos, né? Mas, né, como eu tava, tendo sexo sempre, assim, e tal, não sabe, a gente ficava todo dia.
eu preferi não criar caso com isso, né? E preferi seguir, né? E aí seguimos, e aí já começou a ser um pouco mais diferente, sabe? Um pouco a relação e tal. Já comecei a notar algumas coisas estranhas. Que assim, a gente conseguia sair durante a semana, chegava fim de semana, nunca dava pra ela sair comigo. Não, tem um compromisso com a minha mãe, com meu pai, com o cachorro. Chegava sexta-feira, nunca dava pra ela fazer nada. Sexta, sábado, nunca dava pra ela fazer nada. Eu comecei a estranhar isso. Tá bom. E aí eu também notava, porque assim, olha como eu era mangina. Ela morava num extremo de São Paulo. Eu morava no extremo oposto. E eu, como mangina que sou, o que fazia? Levava ela até boa parte da casa dela, sabe? Pegava ônibus, metrô, que não é caminho nenhum pra mim. Pegava, levava ela até o extremo da cidade, acompanhava ela e depois voltava pra casa. Tipo, a gente saía dos trabalhos, sei lá, 7 da noite, sei lá, levava ela ficava com ela até umas 9 horas, até ela chegar ali perto da casa dela. Depois voltava pra casa e ia chegar quase 1 da manhã, sabe? Olha o nível de... Mano, eu era doente nessa época. Na realidade, eu era doente. Acho que eu peguei eu vou falar mais adiante que eu adquiri uma dependência emocional dela, porque ela sabia mexer muito com as minhas emoções. E era isso e tal, mas menos na sexta-feira. Na sexta-feira nunca dava pra gente fazer esse percurso, porque sempre tinha uma coisa e tal. E aí... E assim, e o trajeto que ela fazia, que ela me falava, era sempre pra mesma região. Caraca, mas todos os compromissos nessa região, que coisa interessante, né? E aí foi seguindo, né? Foi seguindo. Mas aí, com o passar do tempo, tava cada vez ficando, sabe, mais difícil de eu agradar ela. Não importava o que eu fizesse, não importava se eu dava câmera de R$800, não importava se eu pagava almoço, se eu pagava sobremesa, se eu dava presente. Tem uma manginada, um dia que eu dei, tipo assim, às vezes ela tava na casa dela, a gente conversando, e aí, você já almoçou? Ela, não almoçou. Mandava iFood pra casa dela, uns bagulho assim, tá ligado? Teve uma, que essa foi uma manginada braba. Eu tava no trampo, ela tava de folga. Aí ela colocou no stories dela: ai, nossa, uma vontade de tomar um vinho, ninguém vem me dar um vinho. Eu saí do trampo, fui numa adega, comprei um vinho, fui até a casa dela, umas 2 horas de percurso, só pra entregar o vinho. Olha isso, cara. É por isso que eu falo, mano. Eu já fui um deus entre os manginas, mas um deus mesmo. Mas nada que eu fazia agradava mais. E o que você fazia? Eu aumentava a aposta. Eu sempre aumentava a aposta. É por isso que eu falo que a atração negociada não compensa, cara. A atração negociada não existe, cara. Não existe. A atração negociada é a mesma coisa que você ter um relacionamento com um GP, só que muito mais caro. Muito mais caro que, sabe, que... Pelo menos com a GP o valor já é estipulado. E aí não. E assim, aí a gente saía com menos frequência, o nosso sexo era com menos frequência. Eu comecei a achar estranho. E assim, ela me tratava muito mal. Chegou assim de um tempo, que aí depois ela foi falar, ela... Assim, é como minha mãe fala, a desculpa do aleijado é a muleta. Aí ela falou pra mim: olha, eu tenho borderline. Borderline, não sei se vocês sabem, é tipo... Cara, é um nome bonito que deram pra psicopatia. Na época eu não dava valor pra isso. Ah, não, deve ser uma frescura aí. Não, mas é uma psicopatia. A pessoa tem, tipo, dificuldade de criar vínculos. A pessoa tem uma impulsividade muito grande. Tudo isso vai ser uma característica do perfil dela. E assim, ela se torna uma pessoa extremamente difícil de lidar. Se tornou e chegou num período que tudo que eu fazia dava... eu era errado. Não importa o que eu fizesse, eu era errado, eu era o errado. Tudo, não importa. Se eu fui atencioso, eu fui errado. Se eu fui negligente, eu fui errado. E não importa o que eu fizesse. Aí isso começou a me frustrar, né? Aí ela me chamou pra viajar. A gente pegou uma dessas 3 folgas. Ela: não, vamos viajar pra Minas lá. A gente foi lá pra Monte Verde. A viagem mais cara que eu fiz na minha vida. Porque aí já começou
já começou aquele ponto que eu falei de mulher que já não quer mais dividir nada. Aí eu tive que arcar com tudo, arcar com comida, arcar com hospedagem, arcar com transporte. E, cara, e aí eu vivi um dos piores episódios, assim, da minha vida. Ainda vai ter um pior ainda, mas aí foi um dos piores. Que a gente viajou, né, ali pra Monte Verde e tal, né, e a gente, tipo, podia, né, conhecer a cidade só nós mesmos. Mas não, ela queria fazer um tour, queria contratar um guia. Aí vai lá o trouxa e contrata um guia. Só que o que fudeu? O guia chegou lá com uma 4x4 na nossa pousada, né? O que fudeu? O guia era bonito, mano. O guia parecia o Jared Leto, tá ligado? Um cara bonito, assim. O cara não era feio, não. O cara era bonito. E aí começamos, né? Aí começamos e tal, aí, né? Negócio, aí ela, né? Conversava com o guia ali, conversava com o guia ali, aí foi assim, uma viagem de um dia inteiro. Aí o que aconteceu? A gente parou numa fábrica de cachaça, né? Aí, né, a gente começou a beber. E aí, nessa fábrica, ela começou a dar em cima pesado do guia, mas assim, na minha frente mesmo. Tipo, você namora, o que você vai fazer à noite? Você não quer dar um rolê à noite aí, não? Como que é? Na minha frente, cara, não era, não, na minha frente mesmo, assim, que ela começou a me humilhar forte, assim, tipo, começou, mano, e aí, assim, já bêbado, né? Aí eu já explodi, né? Aí eu já não aguentei, que ela começou a me humilhar forte. Aí, pá, mano, aí acabou a viagem, aí acabou a excursão. Que eu já comecei a xingar ela, já comecei a xingar o guia, já fui pra cima do guia também. Porque assim, o guia de vez também, né, pá, se eu tô trampando, mas faz isso, eu já corto na hora. O guia não, o guia ele levava, né? Acho que eles podem até ter ficado no final e tal. E aí eu fiquei puto, né? Foi embora mesmo, que a fábrica de cachaça já era perto da cidade. Deixei eles lá, fui embora. Fui pra... Mas assim, já fui embora, né? Totalmente arrasado, totalmente bêbado, vomitando pra caralho, puto pra caralho. Nossa, mano, assim, eu acho que eu só... Deve ter até um cartaz pra mim ali no em Monte Verde ali, sabe, de procurada. Porque, mano, comecei a fazer muita merda. Comecei a gritar, vomitar na rua, mano. Fiquei arrasado mesmo, arrasado. E aí eu lembro que eu cheguei na hospedagem, eu desmaiei, tipo, desmaiei no banheiro, assim, tá ligado? Acho que eu fui tomar banho, acho que eu desmaiei, fiquei lá caído. Aí ela veio depois, me acordou e tal, me levou pra cama. Aí eu dormi, só acordei no outro dia. Aí eu acordei, mas já não quis mais nem falar nada. Já acordei, já fui pegando minhas coisas, já fui me arrumando pra ir embora. Aí ela veio, me pegou, ela, não, pô, o que tá acontecendo? Por que você tá sendo um filho da puta assim? O que é isso? Aí eu falei, olha tudo que você fez, e pá, ontem, você tá louca? Aí ela, não, pô, só tava querendo te provocar, só queria mexer com você mesmo, mano. E eu já super desestabilizado. Cara, como eu falei, eu tinha uma certa dependência emocional dela, tá ligado? E ela sabia o jeito certo de me manipular, tá ligado? De me manipular. E aí ela começou, né? Pô, começa a te abraçar, começa a falar no seu ouvido, aí você vai, né? Você vai amansando. Não devia ter mandado se fuder e ter ido embora. E aí a gente acabou ficando mais um dia e tal. Aí nesse dia, né, ela foi super, super cortês. Aí a gente voltou pra São Paulo, né? Paguei a volta, é claro, né? Paguei a volta. Aí no dia seguinte, no trampo mesmo, ela, olha, você foi um filho da puta, um caralho, um grosso, um agressivo, não quero mais nada com você. E aí, tá bom, mas aí o foda é que, é por isso que eu falo, pessoal, não importa o que aconteça, você nunca pode se submeter a rage. Porque quando você se submete a rage, você, sei lá, eu fico como que eu perdi a razão, entende? Porque aí ela falou pra todo mundo que eu surtei, que eu fui tudo, aí as minhas colegas, que eu pensei que fossem minhas colegas, ficaram tudo do lado dela. Não, pô, o cara perdeu a razão e pá, é por isso que eu falo, mano, nunca cogite a rage, porque você vai perder a razão no final. Eu não bati nela nem nada, eu só xinguei pra caralho, tá ligado? E aí foi foda. Porque não foi só isso também, porque, tipo, eu acho que eu tava tão bêbado e tão puto que eu liguei pro meu chefe, não sei porquê. Ou acho que meu chefe mandou uma mensagem e eu comecei a xingar meu chefe, que, porra, não tinha nada a ver, tá ligado? Xinguei ele pra caralho, mano.
Eu sou uma das poucas pessoas que já xingou o chefe e tal, aí... E depois, no trampo, como você faz pra se explicar? E aí, pô, meu chefe ainda bem que era consciente, falou, mano, eu sei que você não é disso, aí eu sei que ela é problemática, porque a fulana já tinha me falado, aí eu expliquei pra ele tudo que aconteceu e tal, mas aí ele já tinha levado xingo pra caralho, aí ele falou, mano, fiquei bem puto quando você mandou aquelas mensagens e tal, que ele mandou, acho que ele me ligou pra falar alguma coisa, mas eu tava tão puto, tão bêbado, que, mano, eu precisava descontar em alguém, eu acabei descontando no cara que não tinha nada a ver, meu chefe podia ter perdido o trampo, e tal, e aí foi isso. E aí voltei, ela falou, ó, não quero mais nada com você e tal. Só que eu também fiquei com esse sentimento de tipo, caralho, mano, eu fui muito errado, né? Eu não precisava ter feito isso. Nossa, eu sou o errado. Hoje eu vejo que eu não tava errado em nada, mano. Eu não tava errado em nada. Aí eu fui me rastejando, pedir desculpa, que isso nunca mais ia acontecer e tal, pra gente voltar e tal. Aí ela queria voltar mesmo. Aí ela tá, voltar. Mas aí, realmente, e o que tava ruim já no nosso relacionamento se tornou pior. Porque você lembra aquele colega que ela falou que eram só amigos e tal? Esse cara ficava me mandando mensagem de tipo, mano, sai da vida dele, os caralho. Tipo, eu fazia um comentário na foto dela, ele ia embaixo e comentava. Aí eu falei, meu, você pode mandar esse cara parar de me perseguir, senão eu vou quebrar ele? E aí ela, não, pô, não liga pra ele não, ele é um bobo e tal. Ah, mano, mas não é possível o cara ter uma fascinação tão grande assim por você. Vocês já ficaram e tal? Ah, não, isso nunca aconteceu e tal. E aí eu comecei a desconfiar, né, dessas saídas dela nos fins de semana, esse cara me perseguindo e tal, e, sabe, sempre orbitando ela. E aí um dia a gente saiu pra almoçar, né, e aí... Assim, foi um dia, o dia foi o seguinte, a gente tava no trampo, eu fiz o dia perfeito, pô, levei ela pra tomar café, comprei bolo, fiz um monte de negócio, nossa, eu lembro no dia que ela falou que tava com dor, fiz até massagem nela, assim, fui um cavalheiro o dia todo, a gente saiu pra jantar, aí na janta e tal, ela vacilou e deixou o celular comigo, aí ela saiu pra, acho que eu ia no banheiro, ela deixou o celular comigo, e aí eu peguei o celular. E eu sabia, ela pensou que eu não sabia a senha dela, mas eu sabia. Aí desbloqueei. Aí eu fui lá nas conversas dos dois. E aí, assim, vídeo deles trepando, vídeo dela mamando ele, dele mamando os peitos dele, o caralho. Os caras já tinham um caso há muito tempo, já desde o nosso começo. Aí depois eu fui ver que, tipo, ela meio que, como poderia dizer, ela meio que sugava nós dois, entende? Ela tinha dois betinhas que ela dava aí pros dois betinhas, fazia os betinhas brigar entre si e só pegava as benesses disso, né? Porque cada betinha aumentava a aposta pra ficar com ela e ela ficava grandona. E aí, cara, quando eu vi isso, e aí eu entrei pra rage de novo, xinguei ela de todo o nome de novo e fui embora. Aí eu fui embora mesmo e tal, fiquei louco. E aí, mano, nunca mais falo com essa vagabunda e pá. Mas o foda de trampar junto é isso. Por isso que, mano, se envolver com mina no trabalho é foda. E aí fui embora, mas eu fiquei um bom tempo sem olhar na cara dela. Fiquei, mano, uns 3 meses. Mas aí que tá, pessoal. Aí que é foda. Porque agora eu vou te falar um bagulho, pode ser coisa de pua, mas é verdade. Isso eu já vi outras pessoas falar. Essas pessoas que têm desequilíbrio emocional e tal... Cara, elas têm uma sensibilidade em te pegar. E assim, querendo ou não, cara, algo que eu tinha, eu peguei uma necessidade fisiológica nela em questão de sexo. Porque eu vou falar pra você, até hoje, o melhor sexo que eu tive foi com ela. Foi o melhor sexo que eu tive. E por quê? Eu acho que eu tenho até uma teoria por que disso. Porque, mano, era uma mina que não tinha filtro nenhum, mano. Filtro nenhum. A gente, sei lá, transava na empresa, transava no hospital, já transamos em ônibus de viagem, sabe? A mina não tinha filtro nenhum. O que eu topasse, ela topava. Você tá ligado? E assim, pelo menos no começo, ela era bem empenhada. Então, assim, cara, eu peguei uma necessidade fisiológica dessa emoção que ela me causava e falo pra você, eu senti falta pra caralho, mas fiquei, mano, nunca mais vou falar com ela. Aí passou uns 3, 4 meses. E aí,
Por isso que eu falo, meu relacionamento com ela durou mais de um ano, durou 1 ano e meio mais ou menos. Aí passou uns 3, 4 meses, ela veio querer falar comigo. Não, pô, por que a gente se afastou? O que é que aconteceu e tal? Aí depois eu fui descolar, que ela veio pra cima de mim porque o cara que ela ficava lá, o outro Betinho, ela também tinha dado um pé, não sei se ele deu um pé nela ou se ela deu um pé nele. E aí ela, não, mas o que aconteceu e pá, por que a gente se afastou? Vamos voltar. E com o tempo a gente foi voltando. E aí que ia vir a maior humilhação, assim, da minha vida, né? Que eu pensei, pô, estourei, mas é que tá, a gente voltou, mas eu já voltei com o pé atrás. Eu já não fazia as mesmas coisas que eu fazia antes, você tá ligado? Nossa, pô, mas você tá diferente. Aí nessa voltada, ela falou, mano, vamos viajar? Aí eu, pra onde? Vamos pra Trindade, lá no Rio? Vamos. Ela só gostava de viagem fora de São Paulo. Aí tá, viajamos. E aí a gente viajou e tal, aí foi um pouco mais equânime ali a troca. Eu lembro que a gente chegou lá, ela viu um biquíni lá, branco. Me compra esse biquíni. Aí eu, não vou te comprar nada. Eu, não, pô, eu quero um biquíni, compra pra mim. Eu, não vou comprar e tal. Ela ficou brava e tal. Ela tava querendo, né, extrair um pouco mais do beta. Até aí eu ainda não tinha conhecido a Red, mas eu já tava, mano, não vou querer mais, sabe, deixar essa mina forte e querer ficar pagando qualquer coisa pra ela. Aí tá, a gente ficou ali num hostel, né? Aí eu fiz amizade com o hostel e tal. Ela detestava isso em mim porque eu era uma pessoa muito sociável. Ela sempre ficava me censurando por causa disso, porque, né, eu sei fazer amizade. E aí a gente foi num hostel. E aí tal, aí à noite, né, eu fui tentar pegar ela. Não, pô, não quero você, ficou longe de mim e tal. Tá, beleza, me afastei. Aí ela abriu o Tinder, começou a caçar uns contatos no Tinder, tá ligado? Começou a caçar uns contatos no Tinder, achou acho que um cara, deu um match com um cara e foi embora. Foi embora assim, tipo, ela, achei aqui um contato aqui, vou sair com esse cara. Me mostrou, foi embora. E aí, sim, pegou as coisas dela e saiu mesmo. Me deixou lá sozinho, assim, no meio da viagem. Aí eu fiquei arrasado. Eu, não, mano, não acredito que ela tá fazendo isso novamente na minha cara. Foi. Desceu e foi embora. Me deixou lá, assim, no hostel, sozinho lá com o pessoal. O pessoal também não entendeu. Tipo, o pessoal foi pra onde? Gente, eu expliquei tudo. Expliquei toda a minha história desde o começo. A pessoa só se sensibilizou, me trouxe pro grupo e tal. Na época eu tinha feito um curso de barman, eu tava com bebida na bolsa. Nossa, aí eu fiz vários drinks aí, pessoal, a gente começou a beber e tal. E aí foi tão legal que eu consegui até uma estadia a mais, de graça. Só por ter feito os drinks e tal. Aí eu fiquei com o pessoal, tá ligado? Esqueci ela, mano. Aí ela saiu lá com o cara. Deve ter saído com o cara lá. Mas a gente ficou assim, sabe? Acho que uns 2 dias sem se ver. Porque ela saiu. Eram uns 3 dias de folga, ela saiu. Eu só fui ver ela na rodoviária no dia de ir embora. Assim, à noite lá, que eu vi ela sentada lá na rodoviária com uma cara fechada. Passei por ela batido. Comprei lá minha passagem. Ela sentou no começo do ônibus, no final. E aí, desde então, eu prometi que, pô, nunca mais ia falar com ela. Nunca mais ia conversar e tal. Aí o que aconteceu? Ela sabe, depois disso, ela pensou que eu ia falar com ela, que às vezes eu passava, ela ficava olhando assim pra mim, tipo, eu ia falar alguma coisa, não, passava direto. E cometi umas besteiras, porque assim, depois de um mês mais ou menos, ela pediu pra ir embora do serviço. Ela tinha um sonho de ser médica e tal. Aí ela conseguiu uma vaga numa medicina aqui fora do país, aí numa país aqui do lado. Aí ela tá estudando medicina lá. Aí foi embora. Mas antes disso, eu fiz uma burrada, mano. Uma burrada que eu vou falar pra vocês, não cometam. Não queiram forçar que você tá bem, que você superou. Que eu pensei, pra eu mostrar que eu tô desapegado, que eu não me importo mais pra ela, o que eu fiz? Caí no financiamento de uma moto bonita, mas uma moto cheia de problema, só me deu dor de cabeça. Eu não fiz isso porque eu queria a moto, eu fiz isso porque eu queria mostrar que eu tava melhor sem eles, caralho, vou comprar uma moto e
vou sair viajando e tal. Aí eu queria mostrar pra chegar no trabalho de moto. Acabou que ela foi embora. Fiquei com a moto, que só me deu problema, só me deu despesa. Nossa, eu gastei essa moto acho que me deu uns 6 pau de despesa. E... eu sofri alguns acidentes com a moto. Ela quebrava, eu arrumava, aí dava problema em uma coisa, em outra. E financiamento, eu vendi a moto e quitei o financiamento, graças a Deus. E assim, essa garota me deu muita despesa, cara. Me deu muita despesa, mas tipo... Porque assim, como eu falei, eu, né, paparicava ela muito, né? Muito, era câmera de 800 conto, era almoço de 300 conto. Essa viagem aí que a gente fez pra Monte Verde, só o guia eu paguei 300 conto. Esse guia aí que no final deve ter pegado ela lá quando eu saí. 300 conto. Só nessa viagem de Monte Verde eu gastei 3 mil reais e eu ganhava 2 e pouco. E assim, era financiamento em banco que eu pegava. Mano, eu me estrepei. Ela me deixou um rombo. Quando a gente terminou assim, de uns 5, 6 mil real também. 6 mil real também. Eu sei que quando eu saí do trampo, eu peguei 12 contos do trampo. Não sobrou quase nada pra mim, porque eu só fiquei quitando as dívidas que eu fiz quando eu tava com ela. Pô, eu tinha, sei lá, 3 cartões de crédito, estourei os 3 com ela. Pra quê? É por isso que eu falo, mano, esse negócio aí de atração negociada, cara, não funciona. Você só se estrepa, você só vai aumentando a aposta, a pessoa só vai sugando, até uma hora que você vai quebrar e ela vai embora. E o que aconteceu é isso, cara. Agora ela tá lá. Aí, recentemente eu entrei no perfil dela e tal, ela tá com um cara e eu dei uma câmera Polaroid pra ela, né? Ela tá com um cara, tirou foto lá com uma Polaroid com o cara. Caralho, essa foto aí foi com a câmera que eu comprei. E pá, com um cara que ela deve ter conhecido lá nessa faculdade aí. E aí, cara, E aí, cara, basicamente o relato é esse. Eu resumi muito. Tem alguns pormenores que eu poderia ter colocado, mas acho que já deve estar bem longo o vídeo. Eu pensei até fazer em 2, 3 partes, mas eu comecei a contando. Quando eu vi, deu uma parte só mesmo. E aí eu não consegui parar de contar e tá tranquilo aqui onde eu tô. Cara, aí basicamente o vídeo é esse. Agora ela tá lá fazendo medicina fora do país, grandona, né? Porque, sei lá, por muito tempo não precisou gastar nada, porque tinha um Betão aqui que financiava tudo, financiava a viagem, financiava rolê, financiava presente. E eu tô aqui, mano, num subemprego, correndo atrás do tempo perdido, mano. Correndo atrás, graças a Deus, consegui pagar todas as minhas dívidas que eu fiz quando tava com ela. Consegui me livrar da moto. Já tô com o nome limpo, fiquei com o nome sujo por causa dela, de ficar pagando coisa. Tô com o nome limpo e agora é correr atrás aí do tempo perdido. Mas, pô, seria muito mais... Se eu pudesse voltar no tempo, né, teria feito tudo diferente, né? Mas é isso aí, cara. E aí foi graças a esse relacionamento que eu conheci a Red. E agora eu tô aí com esse canal aí, passando um pouco aí da minha vivência pra vocês. Tô lembrando de umas manginadas, que eu acho que vai vir no final do vídeo. As manginadas que eu dei nesse tempo que eu fiquei com ela. Primeira vez eu lembro que quando fui visitar a família dela, eu levei flores pra ela, pra mãe. Fazia poeminha e mandava pra ela, gente. Porque eu tinha essa noção aí de ser o príncipe encantado. E, cara, falar pra você pode ser o príncipe que fosse, cara. Se você for feio, se não houver a atração genuína, não importa o que você vai fazer, que, cara, vai dar tudo na mesma. Porque, assim, eu fui um mangino lendário, um deus, assim, na manginice. Tudo que eu via essas mulheres falando aí, de não, faça isso, faça aquilo, eu fazia, cara. E, cara, falar pra você, não surtiu efeito nenhum. Então, para com isso, para sair de querer ser um príncipe pra mulher, de querer ser um rei, porque ela não vai ser uma rainha pra você e nem vai te tratar como. Ela vai te tratar como se você fosse um escravo, um subalterno qualquer. Então, cara, é isso aí, cara. Me arrependo de tentar esse relacionamento aí, mas hoje, graças a Deus, eu tô mais consciente
nessa questão do profano feminino, das mulheres. E conheci a Red. E agora é isso, mano. E agora é isso.